como eu estava dizendo antes, né? No exemplo, naquela época em que os discípulos estavam no caminho de Emaús e que Jesus havia ressuscitado e andava com eles lado a lado e eles não reconheceram Jesus até que ele se manifestou e se revelou, aí eles puderam entender que eles estavam lado a lado com Jesus. Assim também acontece na nossa vida. Deus está caminhando com a gente lado a lado e a gente não percebe a sua presença até que Deus se revele para a gente, né? E aí a gente pode ter a capacidade de perceber a doce presença de Deus na nossa vida, né? E a palavra da ciência é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar coisas da mente de Deus, desconhecidas do homem natural. E tudo isso dá pela operação do Espírito Santo, né? Ele usa as pessoas e essas pessoas se revelam a vontade de Deus para a nossa vida para que a gente possa entender. Mas tudo segundo as Escrituras de Deus. A gente tem que lembrar que as coisas que as pessoas falam, que não estão segundo a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, que ele deixou como regra e fé e prática da gente, não é de Deus. Então, não é a coisa correta. A gente precisa seguir a vontade de Deus. Por isso, a gente precisa conhecer a palavra dele, para que a gente não se perca e não dê ouvido às coisas erradas, né? E a gente não vá por ventos de doutrinas erradas, né? Como pessoas que querem levar a gente para outras situações que não são verídicas, que não dizem segundo a palavra de Deus, e a gente não sabe que não é de Deus. Então a gente precisa realmente conhecer a palavra para poder seguir o caminho certo, né? E o Espírito Santo é aquele que inspirou a palavra e que lhe concede autoridade. E ele nada falará contrário à palavra de Deus que está escrita na Bíblia. Então, não é a pessoa que tem poder, mas é Deus que usa essa pessoa através do Espírito Santo e concede poder para a gente, poder para revelar a palavra, para a gente discernir o que é certo e o que é errado, o que nos mostrar. Então, a vida proposta por Jesus não é uma vida qualquer, não, mas é uma vida plena, cheia de significado, cheia de sentido, uma vida abundante, aquela para a qual Ele nos criou, uma vida realmente que dê sentido viver essa vida, né? E quando a gente desconhece o que Deus tem pra gente, essa vida maravilhosa, a gente comete erros. E todas as vezes que a gente comete erros levam a consequências. E consequências, né, do erro levam a coisas desagradáveis. Então é preciso que a gente busque Deus, a sua palavra, para que a gente possa entender e viver a vida melhor para a qual Deus nos criou. E a palavra de ciência vai nos orientar e nos ajudar a conhecer o que Deus tem de melhor para a gente, o que Deus tem para a gente, para que a gente viva uma vida com propósito, né? O conhecimento nos auxilia no caminho para a vida eterna, ok? Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Lembra? Quando Jesus falou para a samaritana, ele estava no poço lá pedindo água e ela falando, mas como tu és homem, judeu falando comigo, mulher samaritana? E Deus disse, se você soubesse com quem você está falando e qual a água que eu teria para você, ela realmente pediria e encontraria a fonte da água viva, a fonte que jorra a vida eterna. Mas ela precisava saber quem era que pode oferecer essa água da vida para ela. Assim também a gente precisa saber quem é Deus. E aí a gente vai poder, se a gente tem sede dessa água, a gente pode beber dessa água de graça e pode experimentar essa vida. Está tudo disponível para a gente na sua palavra. A gente só precisa realmente se apropriar, conhecer, né?